Boa tarde, shalom para todos. Como eu falei que hoje eu ia trazer a Bíblia para o nosso assunto, só vou fazer uma correção. Mais cedo, pelo hábito, pelo costume de falar de Bíblia Sagrada, falei que ia falar da Bíblia Sagrada, mas você precisa entender que aquilo que tem adulteração, que tem erro, não pode ser sagrado, né? Sagrado vem de algo mais puro do que esse conjunto de livros, né, que nós temos hoje. Mas nós vamos falar de dois textos, de uma infinidade de vários outros que tem. Nós vamos falar de apenas dois. Colossenses, capítulo 1, versículo de 13 a 18. E vamos falar também de 2 Timóteo, de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo apenas 4 e 5. Nós poderíamos falar de muitos outros versos, mas o tempo dos vídeos não suporta, né? A resolução fica muito grande. Então Colossenses diz assim, capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ok? Então, esses versículos de Colossenses vêm falando a respeito de Yeshua, o Filho do Eterno nosso Deus. Então eu quero desmistificar algumas coisas aqui que as pessoas falam de Yeshua ser Deus. Então, se Yeshua for Deus, então criou-se um Deus. E se nós podemos criar um Deus, se o Eterno criou um Deus, então ele criou algo diferenciado de todas as outras coisas. Mas você não pode se esquecer que se ele criou um Deus, ele criou alguém para competir com ele. Na verdade, o Eterno não criou um Deus, o Eterno criou um filho, como o próprio Yeshua disse por várias vezes ser ele o Filho de Deus. Então, vamos desmistificar mais alguma coisa. Deus não pode ser criado, Deus não pode ser gerado. E se Yeshua é Deus, então Maria é mãe de Deus. E se Yeshua for Deus, então Deus morreu, mesmo que seja por 3 dias, mas ele morreu. Outra coisa, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Yeshua foi o primeiro a ser criado, antes dos mundos ser mundo, e Yeshua foi criado. Depois você pode, para fazer uma comparação nesse texto da criação, ele fala lá em João 17, verso 5, pedindo ao Pai que devolvesse a ele a glória que ele tinha antes dos mundos serem mundos, comprovando que ele foi o primeiro a ser criado. Então, nós temos que entender um pouco dessas coisas. Pois nele foram criadas todas as coisas dos céus, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Yeshua aqui foi a ferramenta para fazer criar todas as coisas. Ele era o haja de Deus, quando Deus for criar todas as coisas. Depois você pode ver isso lá no livro de Provérbios, onde ele é comparado com a sabedoria.
Então, ali está descrito tudo ali que você precisa para saber sobre isso. E no livro de Timóteo, no seu capítulo de número 2, no verso 4 e 5, diz assim: o qual seja que todos os homens sejam salvos, e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, no próprio livro de Timóteo, está dizendo que Jesus Cristo é homem. E aí, para confirmar isso, você pode ter uma certeza absoluta. Se ele fosse Deus, Maria é mãe de Deus. Nós teríamos que todos obedecer à voz de Maria. Mas nós temos a certeza que Yeshua é o Filho do Deus Altíssimo, é simplesmente homem, criado por Deus. Pena que o vídeo não suporta todas as informações, mas Deus gera algo em meu coração de continuar falando sobre esse assunto. E nós vamos continuar falando e sempre dando uma pincelada sobre essa questão do fato de Yeshua não ser Deus. Que Deus te abençoe, o eterno nosso Deus te guie, guarde a sua mente, ilumine a sua mente. E não se esqueça, fé monoteísta é o único antídoto contra a idolatria. Se você quer entrar no mundo vindouro, abre mão da idolatria, diga não à idolatria, pare de servir a deuses criados por Roma, para de servir e adorar ao Jesus romano. Não adore nem mesmo Yeshua, Filho do Deus Altíssimo. Siga aquilo que Yeshua falou. Ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus é um. Shalom para todos.